Salve Maria, sobre a sua vida, sobre a graça, né? É simples. No mundo todo temos 60 mil denominações, igreja fundamento de homens. Cada um tem um fundador. Aqui no Brasil, 20 mil. 20 mil, 21, 22, já não chega concreto 20 mil. Ultrapassa, porque todo dia surge uma igreja. E cada uma delas tem um fundador e uma cabeça. Ó, aos Colossenses, São Paulo quer nos ensinar o que é simples. Tudo que o catolicismo prega, anuncia, a Escritura defende. Olha só, temos Cristo por cabeça, certo? Cristo ele é a cabeça. E João Batista, João 3, 28, 29, diz que ele se regozijou com a presença da esposa e do esposo. Simples entender isso. Olha só, Colossenses 2, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, muitos mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Colossenses 2,19, ó. Não se mantém unida a cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Simples. Da onde vem toda a sabedoria? A doutrina? Da cabeça. Se pegar dos apóstolos 2,42 ali, perseverava ele na doutrina dos apóstolos. Que tem uma doutrina, porque essa doutrina vem da cabeça, não das cabeças. Universal, Assembleia, Triangular, Mormons, Luterana, etc. São fundamentos de homens que não está em sintonia com o corpo místico. Essas 60 mil denominações, ou 20 mil aqui no Brasil, está em sintonia com uma única cabeça? Não está. Se tivesse, teria uma unidade. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 3, 11. Não pode colocar outro fundamento qual já foi posto. Tanto que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profeta, porque os profetas anunciaram. Os apóstolos são novos profetas, são todos apóstolos, são todos doutores. 1 Coríntios 12, 28, 29, 30. Que está em sintonia com o corpo místico, que está em sintonia com a cabeça. Por isso que Paulo fala aqui em Gálatas, ó. Gálatas 1,7. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Essas pessoas que semeiam a confusão, porque Paulo diz bem claramente, a escritura, ó, sola protestante, né? Sola. A ideia da sola defende a igreja, porque é um dogma católico. Não com a visão e interpretação de Lutero, ou suas interpretações. Ó. Se é um só evangelho, é uma só cabeça. Se é um só evangelho, é um só corpo místico. Se é um só evangelho, é uma doutrina só. Se é um evangelho, é um só Espírito Santo que desce aos apóstolos. Tanto que João 16, 13. Vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo. As apóstolos 2 desce quem? As apóstolos 1 e 2 foi confiado a quem? Olha só. Simples para se entender. Porque a Universal tem uma cabeça. Quem é a cabeça da Universal? Edir Macedo. Certo? Da Mundial, da Assembleia, da Triangular, da Plenitude, tem a cabeça. Da Igreja Católica, uma só cabeça, Cristo. Tanto que você vê ali, Paulo quando se converte, vai lá em Jerusalém reconhecer a graça pelas colunas. Paulo poderia falar assim, não, eu vou fundar a igreja aqui agora, eu sou a cabeça dessa igreja que eu fundei. Não, eles edificaram comunidade em sintonia com o corpo místico. São corpos místicos, igrejas, comunidades em sintonia com uma só igreja, um único só cabeça, Cristo. Certo? Tanto se você prestar atenção, ó, João 7, 14. Ó. Lá no meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e dizia, este homem não fez tudo? De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas é aquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, falando para quem? Para os judeus.
Quer cumprir a vontade de Deus? João 7:21. Aquele que faz minha vontade. Ah, mas Senhor, fizemos milagres e prodígios, expulsamos demônio? Não. Você fizer a vontade? Você está sobre o meu corpo místico? A minha esposa? Para ter instrução da cabeça? A sabedoria está na cabeça. Tanto que o Espírito Santo desce. O foco central da Igreja Católica é a cabeça e o corpo místico, a sua esposa. Não pode desvirtuar. Não pode separar. Mas o protestantismo conseguiu essa proeza, fundando igrejas, fundando esposas para Cristo. Se Cristo só tem uma única só esposa. E uma só doutrina, ó. 17, João 7:17, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo. Ou melhor, Lucas. Cara, eu amo estudar a palavra, cara. Lucas 10, ó. 10, 16. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ah, mas João 14, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida, ninguém é seu Pai, isso não passa por mim. Sim, as grandes sabedorias vêm da cabeça. Mas como você vai chegar até Cristo? Que ele subiu na nuvem? Através da sua esposa, que está o Espírito Santo e a sabedoria, em sintonia com a cabeça, que coorena, comanda a sua esposa, o corpo místico. Efésios 5, 25, 26, 27. Maria da mais mãe como que chamou a igreja, teve por ela para apresentar toda a gloriosa e máxima sem qualquer outro efeito. Mas santa, irrepreensível. Simples, cara. Atos após 2 desce ali o Espírito Santo. Atos após 2:7 ali tem pessoas de várias nações. Entende com a sua própria língua materna. Por quê? Para não ter essa contexto que você vê hoje em dia aí. No Brasil, 60 mil denominações. 60 vezes 100. Não, 60 vezes 1000, né? Dá 20 mil, se eu não me engano. Eu não sou bom de conta, mas imagina, cara. Vou sair para trabalhar daqui a pouco. Vou passar por 100 igrejas Fundamento de Homens. Maria Augusta ali, já tem umas 10. Vila Sônia, 1, 2, umas 10 também, por aí. Manel Fei, nem se conta. Você tá entendendo? Por quê? Se Cristo é a única cabeça, o único fundador, por que você vai fundar a igreja? Que é a única só esposa. Fundamentos da Universal, fundamento de homens, que não está em sintonia com a cabeça e nem com a esposa. Eles falam que tá, mas não tá. Eles usam a Bíblia para te enganar, para te manipular, para falar que é verdade, mas não está em sintonia com o corpo místico e muito menos com a cabeça, porque está em sintonia com a cabeça do fundador, que coorena ali todo o fundamento de homens, Edir Macedo. Mundial, Valdomiro Chapelão, lá, coorena mundial. Ele que é o fundador, ele é a cabeça, ele faz os dogmas, faz as doutrinas, prega o que quer. E os bispos, presbíteros que eles usam ali, diáconos, sei lá, estão em sintonia com a cabeça, Edir Macedo, ou Valdomiro Santiago. Tanto que lá na Universal tem bispo. Sintonia com a cabeça, fundamento de homens. Por exemplo, a plenitude do trono de Deus, ali tem o apóstolo e a bispa. Tem fundamento bíblico? São fundamento de homens. Eu era membro da plenitude do trono de Deus, porque eu estava sob o pastoreio do fundador, da cabeça dessa igreja, que é fundamento de homens. Tanto que os apóstolos estão em sintonia com o fundamento. Tanto que edificados o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra de ângulo Cristo, e tem um pastoreio a quem Cristo confiou. Cristo rogou por esse pastoreio. Lucas 22, 30, 31. Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Quem enviou esses caras? Quem deu autoridade para esses caras fundar a igreja? Só Cristo morreu e ressuscitou. Só Cristo que pode fundar a igreja, porque ele morreu e ressuscitou.
Martinho Lutero morreu, ressuscitou? Não. E tantos outros. Maomé ressuscitou? Não. Simples, cara. Aqui, ó. Aqui Paulo vai ensinar, ó. Se pegar Coríntios 12, 12, não vai entrar muito nesse texto, porque é muito grande, ó. Coríntios 12, 12, ó. 12, 12. Porque como o corpo é um todo, ó, com muitos membros, ó. Esses membros, que são as comunidades, e o corpo são os apóstolos, são o templo do Espírito Santo, está em unidade com a esposa para estar em unidade com a cabeça, porque a cabeça coordena todo o corpo e os membros e as comunidades. Através de quem? Do Espírito Santo. Que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Ó, todos os membros do corpo, embora muitos fomos um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados. Ó. Um só Espírito. Aí o cara vai ler isso aqui, nossa, faz aquela lavagem cerebral. Qual o Espírito Santo? As apóstolos 2. Em um só Espírito fomos batizados. Todos nós, para formar um só corpo, judeus e gregos, ó, escravos livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Ó. Agora você continua aqui, Paulo vai dando uma analogia, um ensinamento, tal, etc. Quem coordena meus dedos? Eu falando aqui. A cabeça emite a mensagem para o meu corpo obedece. A quem? A cabeça. É assim é Cristo. Imagina 60 mil igrejas sem a cabeça. Por isso que dá essas divisões, porque não tem uma cabeça que vai coordenar, que vai dar doutrina, que vai dar ensinamento, vai fazer o que quer. Porque não está em sintonia com a cabeça. São corpos sem a cabeça. E cada dia vai surgindo mais. Se tem 20 mil no Brasil, 60 mil pelo mundo todo, vai cada dia surgir mais. Quem não tem a grande sabedoria, 1 Timóteo 3,5, você está com a verdade. Colossenses 18, Cristo, a cabeça da igreja. Por isso que tem, cada dia surge uma igreja. Porque não está sobre a sabedoria divina da cabeça, que coordena toda a conjuntura do corpo. Vou encerrar esse vídeo aqui agora, vou fazer o almoço para as crianças, mas quem emitiu essa mensagem? A cabeça. Você está entendendo? Simples, salve Maria, sou servo missionário Roberto.